Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós já falamos isso, que nós começamos na segunda-feira a ler de um modo sequencial, a partir do capítulo 3, o Evangelho de João. E depois do primeiro sinal, o primeiro milagre, é o primeiro porque cronologicamente é o primeiro, mas o primeiro porque é aquele milagre que vai abrir a porta para todos os outros. Então, o proto-milagre de Jesus, que é aquele de Caná da Galileia. O segundo milagre que nós encontramos no Evangelho de João, que são poucos milagres, são só 7 milagres que são aqueles essenciais para chamar a um caminho de fé. O segundo milagre é aquele do pão. E assim diz o evangelista, é o capítulo 6. O capítulo 6 de João, curiosamente, é o maior capítulo de toda a Bíblia. Não tem nenhum capítulo que é tão longo. E esse capítulo vamos percorrê-lo todo. Uma outra ocasião que acontece isso é no ano que o evangelista é São Marcos. É um evangelho muito curto, então ele entra no domingo e nós vamos ver que é um capítulo denso de tema, que começa com o milagre do pão, para depois entrar na pessoa de Jesus como o pão da vida, depois vai falar do pão da palavra de Deus para chegar ao discurso eucarístico. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lago do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Na verdade, queridos, este evangelho que nos conta da multiplicação dos pães é algo que recorda muito os outros evangelhos, porque o milagre do pão é aquele mais contado nos evangelhos. Pensem que em todos os evangelhos se fala desse milagre e que nós temos em Marcos e Mateus 2 vezes se conta um milagre do pão, em lugares diferentes, com a multidão, com um tamanho menor, com a quantidade diferente de peixe. Mas o que é próprio do Evangelho de João? Situar este episódio próximo à Páscoa. Depois de falar da consciência de Jesus, que Jesus sabia o que ia fazer. No Evangelho de João, a cada vez que Jesus faz o milagre, ele provoca o interlocutor para que essa pessoa se mova na sua dimensão de fé. E, em geral, vai dar uma resposta muito humana ou não vai saber o que Jesus está pretendendo fazer, mas que em todos eles tem esse diálogo que Jesus sacode o seu interlocutor. No caso foi Filipe. Então, de providenciar o que comer. Uma multidão grande tinha ali. No sinótico nós ouvimos que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças,
o que faz desse o maior auditório de Jesus. Jesus vai mandar que a multidão se sente, porque no tempo de Jesus só os senhores comiam sentados, os escravos comiam em pé. Mas o que é que tem ali? André vai falar, olha, tem aqui um menino com 5 pães de cevada, 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O pão de cevada era a comida dos pobres. No livro dos reis, quando o profeta Elias chega, a viúva de Sarepta era o que tem, cevada, é a comida dos pobres para fazer pão para o profeta. E é com esse dom pobre, pobre porque é pouco, pobre porque é o alimento dos pobres, é com isso que Jesus vai pegar, vai rezar, louvar o Pai. A fórmula que Jesus usa, o modo como Jesus trata este pão, é como uma celebração da Eucaristia, até os verbos que são usados. Depois todos vão comer com saciedade e vai-se ter o cuidado de recolher para que nada se perca. Esta é a primeira parte do capítulo 6. Este é o fato, aquilo que vai acontecer. Amanhã nós não vamos escutar a parte que continua depois do milagre, que é aquele momento que Jesus vai sair, vai fazer um outro milagre sobre as águas, e ali só os discípulos vão ver. A revelação da divindade de Jesus é íntima para os discípulos, mas depois, segunda-feira, nós vamos continuar a ouvir esse capítulo, e são as consequências deste milagre. O que é que as pessoas vão buscar depois deste milagre? O milagre do pão nos fala do cuidado de Deus para conosco, um Deus providente que não nos abandona, e já anuncia o grande tema da palavra de Deus como alimento, da Eucaristia como alimento. Que seja para nós este tempo de revalorizar o alimento que o Senhor nos dá, o dom de podermos comer, mas também que isso anuncia para nós o pão da palavra, o pão da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.